Marcos, capítulo 5. Verso 21 ao verso 24 e 35 em diante. Marcos, capítulo 5, 21 a 24, depois saltemos para o verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Só essa primeira parte do verso 24. Vamos ler juntos. Jesus foi com ele. Mais uma vez. Jesus foi com ele. Vamos para o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço? Por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava a menina. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós esta noite e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o capítulo 4 e o capítulo 5 do Evangelho de Marcos é um oásis de fé num deserto de incredulidade. Uma das passagens mais bonitas do Evangelho de Marcos, nós as encontramos aqui, no finalzinho do capítulo 4 e todo o capítulo 5. No finalzinho do capítulo 4, nós encontramos Jesus acalmando uma tempestade. Ondas bravias estavam levando o barco a pique. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus dá uma ordem. No mesmo instante, o mar acalma, o vento se aquieta. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, Jesus chega a Gerasa, a Gadara, e ele encontra um jovem possesso por 6.000 demônios. E diz a palavra do Senhor aqui, que esses demônios produziram 4 coisas terríveis na vida desse jovem. Primeiro, solidão. Diz o texto que ele vivia nos sepulcros, entre os mortos. Segundo, produziu nele uma violência, uma força desproporcional. Diz a palavra do Senhor que nem que concorrentes podia prendê-lo.
Ele tinha uma força terrível, uma violência descomunal. Diz a palavra de Deus que esses demônios produziram neste rapaz uma inquietação terrível. Diz o texto que ele andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros. E produziu nele também um poder enorme de se autodestruir. Diz a palavra de Deus que ele se cortava com pedras pontiagudas. Mas Jesus intervém na vida dele, expulsa esses demônios, ele recupera o bom senso, o bom siso, ele é restaurado, ele é curado, ele é mandado de volta para os seus, e termina o texto dizendo que ele se torna um evangelista na região de Decápolis, um conjunto de 10 cidades gregas. Próximo episódio, nós temos uma mulher que há 12 anos sangrava diuturnamente. Ela ouve a respeito de Jesus. Isto gera nela uma expectativa enorme. Se eu tocar apenas na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada do meu flagelo. E ela não só teve expectativa, mas ela também teve iniciativa. Ela levanta, ela vai e ela toca no Senhor Jesus. Mas para que ela tocasse no Senhor Jesus, ela precisou também de ter coragem para enfrentar a multidão. Porque segundo a lei, uma mulher sangrando não podia ter vida social, não podia ter vida religiosa, não podia ter vida conjugal. Ela podia ser apedrejada. Para tocar na hora de Jesus, ela teve que ser determinada. Afinal de contas, diz a palavra do Senhor que ela gastara tudo quanto tinha, e a situação dela piorava, piorava, piorava a cada dia que passava. Mas quando ela toca em Jesus, sai poder de Jesus, ela é curada do seu flagelo, ela é curada fisicamente. Depois que Jesus pede a ela para dar o testemunho, ela é curada emocionalmente, porque Jesus a chama de filha, e termina o texto, essa mulher ouvindo da boca de Jesus: filha, tem de bom ânimo, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ela foi curada. E nós temos esse episódio aqui, que nós acabamos de ler, que é a cura da filha de Jairo. É o texto que eu queria fazer uma exposição de forma breve com os irmãos aqui esta noite. Irmãos, primeira coisa que você e eu temos que aprender: nós temos que ir até o Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que Jairo, ele foi até o Senhor Jesus. Ele tinha uma demanda, afinal de contas, a sua filha de 12 anos de idade estava à morte. E dentro da cultura judaica, aos 12 anos, a família celebrava, afinal de contas, a menina estava deixando de ser menina e se tornando uma mulher. Entre outras palavras, ela estava desabrochando para a vida. No entanto, a filha de Jairo, em vez de desabrochar para a vida, diz o texto, que ela estava definhando para a morte. E esse homem, ele vai até o Senhor Jesus. Mas para ele ir até o Senhor Jesus, ele teve que deixar algumas coisas de lado. A primeira delas é o orgulho. Diz o texto aqui que Jairo era um dos principais da sinagoga. Ou seja, durante a semana, a sinagoga funcionava como uma escola. Ou seja, ele era o diretor da escola. E no final de semana, tinha o serviço religioso. Ele era responsável também pelo serviço religioso. Ele era um homem muito conhecido na cidade. Era um homem muito respeitado na cidade. Mas a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento, fez com que ele
deixasse de lado o orgulho e fosse até o Senhor Jesus. Segunda coisa, quando nós tomamos a iniciativa de irmos até o Senhor Jesus, nós temos que ir com a consciência de quem Jesus de fato é. Diz o texto que Jairo, ele se curva, ele se dobra, ele se prostra diante de Jesus e diz o texto que ele adora o Senhor Jesus. Irmãos, Jesus não é o idealizador do cristianismo, um bom mestre, um espírito iluminado, um grande profeta. Jesus é Deus. E nós devemos ir a Ele com reverência e com santo temor. Nós devemos nos prostrar diante dos pés do Senhor Jesus. Porque eu entendo que todos aqueles que se curvam diante de Jesus ficarão de pé diante dos homens. E aqueles que se curvam hoje diante de Jesus, um dia estará assentado com Ele no trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceira coisa que o texto nos ensina: nós temos que ir ao Senhor Jesus, mas nós temos que ir de forma perseverante. Olha o que diz o verso de número 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Insistentemente. Diz o texto aqui que ele foi perseverante. Ele pediu, ele clamou, ele buscou. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, lhe será aberto. Nós não podemos, irmãos, em nome de Jesus, desistir dos nossos sonhos. Nós não podemos, em nome de Jesus, desistir das nossas demandas. Nós temos que ser perseverantes. Se você estudar a Bíblia, e se você estudar a história da humanidade, você vai perceber que os grandes homens, tanto da Bíblia quanto da história, foram grandes, porque eram perseverantes. Pode estudar a Bíblia e pode estudar a história, você vai perceber. E Jairo, ele foi perseverante. Insistentemente, ele orava, ele clamava em favor da sua filha. Então, a primeira coisa que você e eu enxergamos aqui no texto é que Jairo foi até o Senhor Jesus. E ele foi até o Senhor Jesus rompendo alguns obstáculos, com humildade. Ele foi com reverência. E ele foi de forma perseverante. Agora, todos nós sabemos, pela Bíblia, que a fé honra a Deus e que Deus honra a fé. E o comecinho aí do verso de número 24 nos diz o quê? Jesus foi com ele. Vamos repetir mais uma vez? Jesus foi com ele. Irmãos, quais foram os resultados de Jesus ter ido com Jairo? Primeiro resultado, irmãos, de Jesus ter ido com Jairo. Jesus adubou, irrigou, fertilizou o coração de Jairo, mais ainda de fé, de certeza e de confiança. Notem o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre? Notem, mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Nota, irmãos, que Jesus aqui está preparando, ele está arando, gradeando, sucando, adubando, preparando o coração de Jairo para o milagre.
Quando Jesus vai conosco, irmãos, Ele vai preparando o caminho. Ele vai tirando os obstáculos. E você e eu temos que crer nisto. Você e eu temos que ouvir o mesmo conselho que Jesus deu há 2000 anos atrás a Jairo. Não acate as palavras dos homens como sendo a última palavra. A última palavra aqui não é a tua filha morreu. Tem outra palavra para ti. Aguarda, crê somente. Segunda coisa que o texto nos ensina. Não acate, não dê ouvidos aos profetas do negativismo. Dê ouvidos somente a Jesus. O verso de número 37 nos diz assim: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão os 3 discípulos mais próximos. Talvez aqueles que tinham mais fé. Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Notem que Jesus deixa os incrédulos de lado e chama para si os crédulos. João, Pedro e Tiago, mais o pai, Jairo, e leva consigo. Outra coisa que o texto nos ensina quando Jesus está conosco, quando Jesus anda conosco, quando Jesus vai conosco, é que nós não devemos nos impressionar com as aparências. As aparências eram as piores possíveis. Vamos imaginar aqui, irmãos, a casa de Jairo. Olha o verso de número, finalzinho do verso 38. Não, verso 38 todinho. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus primeiro o quê? O alvoroço. O desespero. Diz o texto que tinha muita gente chorando. E muita gente pranteando. A ideia aqui é dupla. Tinha gente que estava chorando porque de fato gostava de Jairo, da esposa de Jairo, da filha de Jairo. Mas tinha gente aqui que estava chorando porque era contratada para chorar. As carpideiras daquela época. As carpideiras. A situação era terrível. Uma menina inerte, na horizontal, 12 anos de idade, uma mãe aos prantos, chorando, gritando, afinal de contas, a sua filha morreu. Os parentes mais próximos, chorando, angustiados. Os amigos da escola também. Aí Jesus chega. As impressões eram as piores possíveis. Mas quando nós andamos com Jesus, nós não podemos deixar que as impressões captadas pelo globo ocular venham a apagar a fé no nosso coração. Olha o que diz o texto. Verso 39. Ao entrar, lhe disse Jesus: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Sabe por que eu... Primeiro porque o texto no original nos ajuda a entender assim. Eu entendo que tinha carpideiras ali, porque no mesmo instante, no verso 40, diz assim: e riam-se dele. A hora que Jesus diz assim: por que vocês estão chorando? A criança não morreu, ela simplesmente dorme. Diz o texto que eles começaram a rir dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Quando Jesus anda conosco, nós não devemos nos preocupar com os escárnios, com a zombaria. Nós não podemos permitir que a zombaria também roube a nossa esperança, roube a nossa fé, roube a nossa certeza. Ah, irmãos,
O cenário agora já está preparado. A semente do milagre é lançada. Olha o verso de número 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando. Levanta-te. Levanta-te. Aí diz o texto, e eu gosto dessas expressões, imediatamente. Não foi depois de uma hora, depois de um saculejo, depois de uma soprada na narina, depois de uma água gelada na cabeça, depois de alguns berros. Não. Imediatamente, diz a palavra do Senhor, que ela se levanta e ela começa a andar. Aí diz que ela tinha 12 anos, diz que todo mundo fica admirado. Aí Jesus diz assim, olha, vai lá no McDonald's e busca um lanche para ela. Vai lá, está no verso de número 43 aqui, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou a menina comer. Vai lá, busca um x-tudo para ela, vai. Busca lá. A menina come. Quais são as lições, irmãos, que nós podemos tirar para a nossa vida hoje, aqui, na Igreja Presbiteriana do Vale do Sol? Eu não quero tirar a partir apenas do texto lido e exposto. Eu quero tirar do finalzinho do capítulo 4 e terminar depois no texto lido. Primeira coisa que você e eu temos que ter em mente é que Jesus tem um poder total e absoluto sobre a natureza. Ele diz ao vento, acalma-te. Ele diz ao mar, emudece. E diz a palavra de Deus que o mar e o vento se aquieta. E é interessante, irmãos, que lá no milagre realizado no mar, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, não te importa que pereçamos? Eles começam dizendo para Jesus, Senhor, não te importa que pereçamos? E eles terminam o texto dizendo, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Segunda coisa que você e eu podemos aprender com essas passagens é que Jesus tem um poder total e absoluto sobre o mundo espiritual. Ele pode expulsar toda e qualquer força maligna que gera solidão, violência, inquietação e autodestruição na vida de qualquer um. Ele pode expulsar um demônio que está atormentando o seu casamento, que está atormentando os teus filhos, que está atormentando a sua vida espiritual. Ele pode hoje fazer isso. Ele pode estancar a sangria da sua alma. Basta você, pela fé, tocar nele. Toca. Irmãos, ontem eu preguei mais uma vez um sermão que eu já preguei umas 2 vezes aqui, que é uma diferença enorme entre esbarrar e tocar em Jesus. Muitas vezes nós entramos num ambiente como esse, esbarramos o tempo todo no Senhor Jesus e nada acontece. Porque esbarrar é algo casual, é algo impensado, é algo não planejado, mas tocar não. Tocar é algo almejado, desejado, causal. Quando a gente toca, tudo acontece. E finalizando aqui com a história de Jairo, irmãos. Você e eu temos que aprender a ir a Jesus. Ir a Jesus. Mas não somente ir da forma certa, rompendo todas as barreiras possíveis e imagináveis. Vai até o Senhor Jesus. Deixa de lado qualquer coisa e vai até o Senhor Jesus. Vai de forma humilde, sabendo que você é limitado, mas Ele não é. Quando você ora ao Senhor Jesus, você está reconhecendo 2 coisas. Primeiro, as suas limitações. Segundo, o poder dEle. Vai com humildade.
Segundo, vai com perseverança, meu irmão. Porque a fé honra a Deus, mas Deus honra a fé. Vai com perseverança. Também, meu irmão, creia que Jesus está indo contigo. E na caminhada, notícias ruins virão. Veio para Jairo. Jairo já estava andando com Jesus aqui. Ele é abordado pelos seus, e os seus lhes diz, por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Mesmo andando com Jesus e Jesus andando com você, você vai receber notícias ruins, mas não as acate em nome de Jesus. Ouça a mesma palavra dita a Jairo, não temas, crê somente. Deixa esta palavra gestar, te engravidar de fé esta noite. Deixa essa palavra de Jesus reverberar no seu coração. Vamos colocar de pé e vamos orar.